Bom, pessoal, agora vamos falar e trazer o tema para a gente de novo, mas está tudo embolado, né? Porque se a gente está falando dos Estados Unidos, está falando também de condenação de Jair Bolsonaro, anistia que lembra quem? Tarcísio de Freitas. Apontado como um dos principais articuladores pela anistia, o governador está cada vez mais pressionado pela ala mais bolsonarista a defender os termos de Jair Bolsonaro da mesma maneira que ele fazia. Mas a gente vai saber agora se Tarcísio vai ou deve, ou a partir de sua postura, adotar esse tom mais rígido. Vamos lá, Misael Mainetti, conta pra gente, bem-vindo, que fala aqui de São Paulo. É bem isso que você falou. Como é que ele vai fazer isso? Com que postura Tarcísio de Freitas continua perseguindo a anistia para o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro? Muito boa tarde para você, Evandro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Vamos relembrar um pouquinho, dias atrás, no dia da independência, do 7 de setembro, Tarcísio, pela primeira vez, adotou um tom mais extremista, chamando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de tirano e ditador. E a ala extremista dos bolsonaristas ainda tem essa expectativa de que ele continue com esse discurso mais quente em relação ao STF, em relação à corte. Antes disso, também vale relembrar, Tarcísio de Freitas pelo menos fugia de coletivas de imprensa, ele não queria ser questionado ou pressionado se iria tentar o Planalto, embora respondeu várias vezes que vai tentar o governo do estado de São Paulo novamente. Então, é como se Tarcísio de Freitas estivesse esperando a poeira baixar, uma sinalização do PL, uma sinalização do próprio Jair Bolsonaro, para ver como é que ele vai agir. Mas tem essa ala mais extremista do próprio bolsonarista, do próprio bolsonarismo, que espera que ele mantenha esse tom aí de falar, como ele disse no 7 de setembro, chamando o ministro de tirano, entre outras palavras. Agora, Tarcísio de Freitas tinha compromissos em Brasília nessa semana, justamente para lidar com essa anistia, para tentar anistiar o ex-presidente, buscando projetos para isso, mas pelo que a gente conseguiu apurar, ele vai continuar aqui em São Paulo, aqui no Palácio do Planalto. Seriam materiais que ele consegue resolver à distância. Por isso, ele não estaria indo para Brasília. Conversei na semana passada com o irmão do presidente Jair Bolsonaro, Renato Bolsonaro, antes da condenação. Ele disse que outros aliados estavam muito contentes com essa busca por anistia por parte de Tarcísio de Freitas. Agora, também temos que ressaltar que durante o julgamento da tentativa de golpe, o ministro Alexandre de Moraes ele deixou claro que os projetos de anistia vão ser considerados institucionais. Agora, tanto Tarcísio de Freitas quanto outros políticos vão precisar driblar essa situação para conseguir trazer algum projeto que não seja barrado pelo Supremo Tribunal Federal. A gente vai continuar acompanhando daqui se Tarcísio de Freitas tenta projetos de anistia que devem movimentar bastante o Congresso Nacional, e a base vai continuar, lógico, lutando contra todos estes projetos. A gente vai seguir acompanhando esse jogo xadrez, como você mencionou, muito complexo e que depende também do tom que Tarcísio de Freitas e aí todos os aliados vão dar para esse jogo político. Evandro? Muito obrigado pelas informações, viu, Misael Mainetti? Um abraço para você. É que essa história é bastante delicada, porque a gente tem avaliações diferentes dentro de grupos que são muito grandes, que são os partidos do chamado Centrão. Porque uma ala do Centrão entende que aquela manifestação de Tarcísio de Freitas aqui na Avenida Paulista, em que ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de tirano, foi já suficiente para trazer um pouco mais para perto esse eleitorado mais bolsonarista que Tarcísio precisaria para ser eleito caso concorra contra o presidente Lula em 2026. Então, assim, olha, foi lá, fez, cumpriu, tá bom. Uma outra ala, aquela que é mais ligada a Jair Bolsonaro, entende que ele precisa adotar um tom contínuo, permanente, mais rígido contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e a favor de Bolsonaro em relação a esse julgamento, para que ele faça a manutenção desse eleitorado até o próximo ano. E aí eu pergunto para vocês, qual caminho o Tarcísio vai seguir? Porque é como se ele estivesse numa encruzilhada. Assume um discurso mais, digamos, de enfrentamento ou mantém um posicionamento mais institucional, que é o que ele vinha fazendo, sinalizando para Jair Bolsonaro, mas sendo uma ponte, inclusive, entre Jair Bolsonaro e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Para onde, engane? Evandro, tem uma frase que é o seguinte: você quer lacrar ou você quer ganhar o jogo? Então, às vezes, você fazer um discurso inflamado, duro, tem pouco efeito prático.
por vezes, você simplesmente fazer um discurso mais institucional, mas nos bastidores, você agir duramente, pode ter um efeito muito melhor. Talvez o Tarcísio seja mais interessante para ele escolher esse caminho, Evandro. Ou seja, não precisa fazer um discurso tão inflamado contra a Suprema Corte, etc., a favor de Jair Bolsonaro, um discurso, lógico, críticas, mas dentro das 4 linhas, mas nos bastidores lutar, por exemplo, por uma anistia. Isso seria muito mais proveitoso para Jair Bolsonaro, Então, fazer as articulações no Congresso, conversar eventualmente com ministros da Suprema Corte, conversar com o presidente das 2 casas, conversar com as lideranças, com os caciques do Congresso, com o Kassab, por exemplo, que tem muito poder. Então, muito, às vezes, a gente fica esperando lá um discurso inflamado, mas às vezes o discurso inflamado você só joga para a torcida. O que tem de efeito prático? Efeito prático é bastidor. A política se faz no bastidor. Você ganha jogo no bastidor. Então, às vezes, não tem que agir com o fígado, tem que agir com a cabeça. A razão. 5h24, quem nos acompanha pela rádio, aquele intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Inclusive, Tarcísio de Freitas tinha uma visita hoje marcada para Brasília na agenda. Depois essa visita acabou saindo da agenda, ele não viajou, mas deve ir nessa semana, inclusive ainda, pediu uma autorização para um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, provavelmente para falar sobre anistia. Mas ao derrubar essa visita que estava prevista para hoje, essa viagem, houve ali, de alguns aliados, de algumas pessoas próximas a Tarcísio de Freitas, de que essa viagem não seria necessária porque não há mais o que ele possa fazer pelo debate da anistia, a não ser o que ele já entregou e agora a depender da conversa que vai acontecer entre os líderes no Congresso Nacional. Teve uma outra água no chope que aconteceu nesse fim de semana e que a gente inclusive vai debater hoje aqui no Direto ao Ponto, que foi o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dizer que sim, houve uma tentativa de golpe, mas que ele não foi executado. Ao falar que houve uma tentativa de golpe, o que é uma dificuldade na ala mais bolsonarista e inclusive em admitir depois do julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal, muitos disseram, se o presidente do partido de Jair Bolsonaro já está entregando esse tipo de discurso, não sou eu que, brigando por uma pauta de anistia, vai fazer alguma coisa mudar agora. Então isso também bateu de uma maneira meio amarga nesse núcleo, o que pode alterar de algum jeito os discursos nos próximos dias. Como é que se avalia, hein, Piperno? Veja só, esse discurso do governador Tarcísio foi no dia 7 de setembro. Mas bastou uma semana para que o presidente do PL viesse meio na contramão em relação a isso. E ele vai participar do Direto ao Ponto hoje, 9h30, viu, pessoal? Eu e Piperno estaremos, inclusive, na bancada, mais outros convidados. Então, Valdemar Costa Neto, hoje, às 9h30 aqui na Jovem Pan. Vocês vão ouvir direto da boca dele o que ele quis dizer e se ele vai confirmar ou não. Tudo não dá para esperar, apenas acompanhar, a gente vai ver. Diga, Piperno. Então, Evandro, eu sempre achei que o governador Tarcísio, ele, de alguma forma, em relação ao eleitorado bolsonarista, ele podia jogar parado. Ele não precisava fazer esse aceno excessivo, esse aceno retórico tão duro, Por quê? Porque, vejam, o que foi que ele ganhou? Ele ganhou alguma simpatia, algumas manifestações de simpatia de 2 ou 3 líderes aí do bolsonarismo, mas que até por falta de alternativas podiam até continuar criticando uma suposta moderação do governador até lá, mas quando chegasse o momento decisivo aí, eles iriam ter que marchar com o governador Tarcísio até por falta de outras alternativas. E, em contrapartida, o governador não perderia alguma simpatia que ele pudesse ter pelo eleitor mais moderado. Resultado, ele vai continuar contando com o bolsonarismo, ele vai ter o apoio da Faria Lima, ele vai ter apoio de grande parte do agro, mas ele precisa de muito mais que isso para ganhar uma eleição. Então, a dificuldade para incluir esse eleitor moderado, ela se torna maior. Hoje, tem pesquisa aí do Datafolha, e foram feitas outras a semana passada por outros institutos, apoiando, dizendo que o apoio à anistia caiu muito.
A maior parte da população é contrária ao projeto da anistia. Aliás, o Datafolha aponta aí uma margem de 54 a 39. Isso está se abrindo. Como é que o governador vai agarrar agora esse discurso e falar, olha, a anistia é nossa e ninguém tasca e vamos com isso aí para o palanque? Para ele, do ponto de vista eleitoral, vai ser muito ruim. Como é que você avalia, hein, Bruno Musa? Até porque também há a possibilidade de Tarcísio conversar mais uma vez com Jair Bolsonaro e, claro que sempre há uma pauta relacionada a isso, né? Embora as autoridades nunca admitam. Pois é, na verdade eu acho que não é uma pauta, essa é a pauta. É a pauta. Mas eu acredito, Evandro, eu vejo um pouco diferente do que a grande maioria está citando, a respeito dele ter transformado o discurso dele em mais extremista. Eu vejo diferente, eu acho que sim, claro, ele foi duro ali, muito duro, mas eu acho que faz parte de uma estratégia. Veja, no meu entender, tem muito tempo para a eleição. Nós vemos que uma simples imposição de uma tarifa e a tirada da tarifa, ou defender soberania ou não soberania, mudam as pesquisas no curtíssimo prazo. Portanto, os eleitores eles são extremamente voláteis. E nós temos um tempo ainda bastante grande para as eleições, bastante grande para termos o reflexo no dia a dia. Esse final de semana começou-se a ventilar agora que ele pode dar gratuidade, o Lula, nas passagens de transporte público. Isso é altamente deletério para as contas públicas, que traz uma queda na qualidade de vida. Por quê? Porque você deteriora o poder de compra das pessoas, que é comumente conhecido como inflação. O que eu quero dizer com tudo isso, juntando todo esse ponto, é que o eleitor ele é volátil. Ao ser extremamente volátil, ele ganhou, ou tenta ganhar aqui, começando por esse eleitor mais à direita, e ele vai caminhando para o centro. E ele tem tempo suficiente para isso. Basta ir mudando o discurso ao longo do tempo, estrategicamente, para ir ganhando. Ele não está sozinho nessa. Veja, você muito bem citou, Valdemar Costa Neto, Kassab, no evento que tiveram, pessoas que são oriundas ali do Centrão, que sabem muito bem fazer a própria política, conhecem os jogos perversos da própria política. Então, para mim, faz parte de uma estratégia. Vamos ganhando no discurso cada um desses campos de eleitores, até chegar no centro, e aí, como muito bem o Valdemar Costa Neto e o Kassab disseram, quem tem o centro acaba levando tudo. Não lembro se foi um ou outro que disse agora nessa entrevista no final de semana que o Bolsonaro foi eleito porque tinha o centro. Depois perdeu o centro, não foi eleito. O Lula foi eleito com o centro e agora ele está perdendo o centro de novo. Então é ele quem vai comandar e, de novo, repito, para mim faz muito mais parte de uma estratégia como um todo.